E aí, galera, beleza? Tudo bem, né? Espero que sim. Então, continuando nosso assunto sobre a evolução do modelo atômico, hoje eu vou ensinar vocês como que a gente distribui os elétrons presentes nos elementos, nos átomos, tá? Por camadas, beleza? Para isso, eu tenho que falar sobre o diagrama de Linus-Pauling. Linus Pauling foi um dos maiores nomes da química no século XX, tá? Ele morreu em 1994, ele foi prêmio Nobel duas vezes, prêmio Nobel de Química, prêmio Nobel da Paz, tá? E ele desenvolveu esse diagrama aí que é muito útil para a gente ver como que os elétrons se distribuem na eletrosfera, tá? Então vamos lá, vou explicar o diagrama. Lembrando que esse diagrama ele é por ordem energético dos níveis, tá? Depois a gente vai ver, ali tá a sequência dos subníveis por ordem de energia, tá? Dos elétrons. Depois a gente vai ver que por esse mesmo diagrama a gente consegue distribuir os elétrons por ordem de camada, tá? Por ordem geométrica que chama. Então vamos lá. Aqui na primeira coluna da nossa tabela a gente tem as camadas, né? Que cada átomo possui, que cada elemento possui. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? Depois os níveis. Os níveis a gente representa pela letra N e por um número de 1 a 7. Camada K, nível 1. Camada L, nível 2. Camada N, nível 3. E assim por diante, até o nível 7. Beleza? Aí o que o Linus Pauling descobriu? Que esses níveis das camadas da eletrosfera, ela também é subdividida em níveis, que são os níveis SP e DF. Lembra que eu ensinei na aula passada? No subnível S cabem 2 elétrons, no subnível P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem 14. Tá? Depois eu vou recolocar isso para relembrar. Então vamos lá. Na camada K, nível 1, a gente tem um único subnível. Esse 1 aqui indica que é o nível 1 e ele tem um subnível S. Na camada 2, camada L, nível 2, eu tenho dois subníveis. O 2 representando que é o segundo nível e o S e o P representando os subníveis, tá? Depois na camada 3, 3S, 3P, 3D. O 3 representa o nível 3, a terceira camada do átomo, e as letras S, P, D, os subníveis, onde estarão os elétrons. Camada 4, ela vai até o F, ó, 4S, 4P, 4D, 4F. Isso aqui está indicando que eu estou na quarta camada do átomo, e nesta camada eu possuo os subníveis S, onde cabem 2 elétrons, P, onde cabem 6 elétrons, sempre somando 4. D, 10 elétrons e F, 14 elétrons. No próximo subnível, subnível 5, no nível 5, se vocês repararem aqui, ele para no F, tá? O 6 para no D e o 7 para no D, aqui é P, tá? Desculpa. Vou corrigir aqui. 6P. 7P, quer dizer. Então aqui eu também tenho que corrigir, né? Isso. Por que ele para a partir do 5 ele não continuou? Até existe o subnível, tá? Os químicos descobriram que existem esses subníveis. No caso aqui seria 5S, 5P, 5D, 5F. A partir do F é usado a ordem alfabética, seria 5G. O 6 seria 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H. E o 7, 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H, 7I. Só que para os elementos descobertos, estes subníveis
são suficientes para serem completados, tá? Pode ser que algum dia, né, o homem descubra mais elementos ou construa algum elemento sintético na tabela periódica. Tem alguns elementos sintéticos que não são naturais, que não são encontrados na natureza, que possuam mais elétrons. Aí a gente usa esses subníveis que não estão aqui, tá? Por enquanto, os que a gente conhece, esses subníveis são suficientes. Não precisa decorar isso aqui, tá, galera? Geralmente isso daqui é dado na prova. Mas se por acaso precisar, é só lembrar que até o 4 é completo. A partir do 5 você vai tirando um. Ó. Tirou um aqui, não precisa do 5G. O 6 eu tirei um e o 7 eu tirei mais um. Tá? Aí, beleza. Por que eu fiz essas linhas assim, na diagonal? Para representar os subníveis em sua ordem de energia, ordem energética. Então, primeiro subnível, 1S, tá ali do lado. Depois, é o 2S. Não é na ordem, tá vendo? Depois vem o 2P, 3S, tá lá. Depois vem o 3P, 4S. Depois volta pro 3, ó. 3D, 4P, 5S. Tô no 5, vou voltar pro 4, ó. 4D, 5P, 6S. Tô no 6. Volta pro 4 de novo. 4F, 5P, 6P, 7S. Já tô no 7, mas eu vou voltar para o 5. 5F, 6D, 7P. Essa é a ordem energética dos subníveis, tá? Depois a gente vai ver que através desse diagrama a gente pode distribuir os elétrons através da ordem energética e também da ordem geométrica, que é o jeito que ele está mesmo, tá? Não quer dizer que não necessariamente o mais externo é o mais energético, tá? Ele pode estar mais lá dentro da eletrosfera. Então eu vou escrever isso, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Usando papel porque meu apagador tá zoado. Essa semana eu consigo comprar um. Vou deixar ali o canto. A gente vai usar aquela ordem ali até o fim da aula. Esta ordem representa a quantidade de energia dos subníveis. Presentes na eletrosfera, tá? Este diagrama serve para distribuir os elétrons em camadas e subníveis. Este diagrama serve para distribuir os elétrons em camadas e subníveis. Lembrando que em S eu posso colocar 2 elétrons. Em P, só ir somando 4. 6 elétrons. No subnível D eu coloco 10 elétrons. E no subnível S, 14 elétrons. Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos fazer a distribuição do cloro. O cloro, o número atômico dele é 17. Isso quer dizer que ele possui 17 prótons, tá? Como ele é neutro, eu não vejo nenhum símbolo de mais ou menos aqui em cima, indicando um ânion ou um cátion, ele vai possuir
17 elétrons. Tá? O número de prótons, o número atômico, é igual ao número de elétrons. Como que estão distribuídos esses elétrons no átomo de cloro? Vamos ver, como que eu vou fazer isso? Vou pegar ali no canto e vou fazer essa distribuição. Primeira camada, 1s. Eu falei que no subnível S eu posso colocar 2 elétrons. Vou colocar aqui em cima, uma espécie de um expoente, 1s2. Essa é a minha primeira camada. Tá? Segunda camada, 2s e 2p. No subnível S eu posso colocar 2 elétrons. No P, 6. Vamos contar. 6, 8, 10. Faltam 7. Depois, olhando lá no cantinho, 3s, terceira camada agora. 3s2. Vai contando. 6, 8, 10, 12, né? Depois do 3s vem o 3p. No subnível P eu posso pôr 5 elétrons, 6 elétrons, certo? Mas vamos contar, 6, 8, 10, 12. Para 17 faltam 5, então eu tenho 5 aqui. Está feita a distribuição eletrônica do cloro, tá? Camada K, N igual a 1, eu tenho 2 elétrons. Camada L, N igual a 2, eu tenho 8 elétrons. Camada M, N igual a 3, eu tenho 7 elétrons. Lembrando que essa última camada é conhecida como camada de valência. É onde ocorrem as trocas de elétrons. Lembra do 9º ano? Como o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, o que vai acontecer? Ele vai ganhar um elétron de algum outro elemento, para completar a regra do octeto, né? Que precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Portanto, se ele ganha um elétron, o cloro vira um ânion. Ele fica com carga negativa. Beleza? Vamos fazer mais exemplo. Vou apagar aqui. Vamos fazer outro agora. Como, galera? Olha só, ficou na ordem 1, 2, 2, 3, 3. Essa é a ordem de energia, certo? Essa é a ordem energética, tá? Também é a ordem geométrica. Mas já eu vou fazer um que não vai ficar na ordem certinho assim. Aí serão duas, a ordem energética e a ordem geométrica. Vamos fazer um com mais elétrons agora. Meu cachorro queria participar da aula, não deixei não. Queria fazer bagunça. Se bem que às vezes o cachorro se comporta melhor que vocês, né? Brincadeira, tá, galera? Vocês são bonitinhos. Então vamos lá. Escândio. O escândio possui 21 elétrons. Então vamos fazer a distribuição. Esse vocês vão ver que vai dar diferente a ordem energética da ordem geométrica, tá? 1s2, 2s2, 2p6, já tenho 10. Depois vem o 3s, no s cabe 2. Depois vem o 3p, o p cabe 10. Vamos contar: 6, 8, 10, 12, 22. Não, aqui é 6, desculpa. Depois vem o 4s2. Vamos contar: 6, 8, 10, 16, 18, 20. Falta 1. Então, depois do 4s, eu tenho 3d. O 3d, como cabem 10 elétrons, mas só está faltando 1 para completar os 21,
aqui vai ter um elétron. Opa, chutei a lousa aqui. Beleza? Essa é a ordem energética dos subníveis. Tá? Vamos ver a ordem geométrica. Como que eu faço a ordem geométrica? É só agrupar. Primeiro 1s2, depois 2s2, 2p6, depois 3s2, 3p6, eu inverto esses dois, ó. 3d1, 4s2. Essa é a nossa ordem geométrica, diferente do outro que a gente fez primeiro lá, né? Para que eu fiz a ordem geométrica? Através da ordem geométrica eu distribuo certinho por camadas. Então vamos lá. Na camada K, primeira camada, n igual a 1, eu tenho 2 elétrons. Depois na camada L, n igual a 2, eu tenho 6 mais 2, 8 elétrons. Na camada M, n igual a 3, eu tenho 6, 8, 9 elétrons. Tá vendo? Ó? Por último, KLM, N. Quarta camada, eu tenho 2 elétrons. Distribuir os elétrons do escândio por camadas. Beleza? Vamos ver. 10, 19, 21. Tá? Lembrando que essa daqui é a nossa camada de valência. E na de cima, camada mais energética. Quer dizer, desculpa, aqui, né? Aqui é a ordem geométrica. A ordem energética está aqui, ó. Essa é a camada mais energética, o subnível, na verdade, né? Tá? Fazer mais um para acabar? Vamos fazer um grande agora. Galho. Próxima aula, para não ficar muito comprido, eu ensino vocês a fazer distribuição de ânions e cátions, beleza? Então vamos lá. Galho. O galho possui 31 prótons. Como ele é neutro, eu não estou vendo nenhum sinal aqui em cima de mais ou de menos. Ele possui 31 prótons, portanto, se ele é neutro, ele possui 31 elétrons. Vamos distribuí-los primeiro por ordem de energética. 1s2, 2s2, 2p6. Isso, a maioria deles começa assim. Depois, 3s2, 3p6, 4s2, vamos contar, 6, 8, 10, 16, 18, 20, depois do 4s vem o 3d, no d cabe 10, como eu já tenho 20, eu tenho que distribuir 31, ele vai ficar completo. Depois do 3d, 4p. No P cabem 6, como falta um único elétron, vou colocar ele aqui. Essa é a nossa ordem energética. E este é o nosso subnível mais energético. Aqui onde o elétron está girando mais rapidamente. Tá?
Vamos ver agora como é a distribuição eletrônica do galho por camadas, ou a distribuição geométrica. Como que a gente faz? Só colocar os números na ordem. Por exemplo, aqui, ó, esse 3 aqui, eu vou trocar de lugar, vou trocar esses dois de lugar, tá? Então vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, continuando, tem mais um 3, 3D10. Depois vem os que possuem 4, 4S2, 4P1. Por camadas, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, N igual a 2, 6, 8 elétrons. Terceira camada, camada M, N igual a 3, 10, 16, 18 elétrons. Quarta camada, camada N, N igual a 4, 2 mais 1, 3 elétrons. Tá? Essa é a nossa camada de valência, onde ocorrem as trocas. Lembra do nono ano? 3 elétrons, ele vai perder para algum outro elemento esses 3 elétrons, né? Se ele perde, ele é um cátion, tá? Então, é isso, tá, galera? Façam exercícios, pega a tabela periódica do livro, descobre lá o número atômico do elemento e façam as distribuições, tanto a energética quanto a geométrica, tá? Vou colocar aqui, ordem geométrica. A ordem geométrica a gente usa para descobrir os elétrons por camadas. A energética a gente usa para descobrir os elétrons por ordem de energia, beleza? Valeu!